mas eu quero dar continuidade junto com você. Quando as coisas acontecem de ruim em nossas vidas, é porque nós se distanciamos do Pai. Porque achamos que vamos curtir tudo nessa vida, porque o Pai está nos espremendo. Então esse jovem, ele se distancia. A segunda observação, no versículo 13, ele agora procura viver uma vida dissolutamente. E a palavra dissoluta significa uma vida desregrada. Uma vida, quando eu acho que deve ser vivida, sem princípios, sem regras, fazendo aquilo que eu quero, na hora que eu quero ou do jeito que eu quero. E ele procura viver, mas não compreende que toda a visão tem consequências. Toda escolha tem consequências. E consequências muitas vezes desastrosas, irreversíveis. Ele não percebe, mas à medida que ele está se distanciando do seu pai, ele está entrando no declínio espiritual. Ele está entrando no declínio moral. Ele está se afastando do Pai. E com isso, ele está se afastando da felicidade. Quando ele procura viver uma vida dissoluta e não percebe que aquela vida dissoluta está chegando em uma destruição em sua vida. Uma destruição de caráter. Uma destruição de bens, uma destruição de felicidade, uma destruição de alegria, uma destruição de propósito, uma destruição de segurança, uma destruição pessoal. Mas ele não está percebendo, porque agora as suas atitudes são motivadas pela sua própria vontade, pela sua vida dissoluta de viver. E aqui nós podemos dizer que havia uma cegueira espiritual na vida daquele jovem. Havia uma dureza, uma película, uma crosta em seu coração, de sujeira, de bloqueio, de fazer com que seu coração fosse impermeável, com que seu coração se tornasse endurecido, insensível à palavra de Deus. Blindado, fechado. E agora o que ele enxerga pela frente é só o viver e o curtir. Aquele jovem achava que estava tudo bem. Ele não estava vendo, ele não estava enxergando o declínio da sua vida. Como muitas vezes nós, quando nos afastamos de Deus, não percebemos o declínio espiritual que sobrevém em nossas vidas. O declínio moral que muitas vezes estamos traçando para a nossa vida. Quanto mais nos distanciamos de Deus, mais vulneráveis estamos. Mais na zona de risco estamos. E ele caminha para próximo do seu pai. O versículo 14 vai dizer que nós podemos entender sobre as consequências de uma vida dissoluta longe do Pai. Quais foram essas consequências? E quais são as consequências de viver longe do Pai? A primeira consequência na vida desse jovem foi a perca da sua dignidade. Porque aquilo que, quem sabe, seu pai lhe aconselhava acerca de um estilo de vida, agora ele perde a sua dignidade quando ele passa a viver o seu prazer próprio. A segunda consequência é que tudo aquilo que ele possuiu acabou, foi destruído. A terceira consequência foi que ele já não mais podia mais contar com a presença do Pai, porque ele mesmo já havia se distanciado do seu Pai.
E aqui a gente aprende que não é Deus que se distancia de nós, mas nós que nos distanciamos de Deus. Uma das coisas que salta aos nossos olhos quando nós abrimos esse texto é que não é o pai que se distancia do filho, mas o filho que se distancia do pai. E talvez nós tenhamos nos distanciado de Deus por alguma razão, por achar que a vida dissoluta é melhor, é mais prazerosa, é mais alegre e vai nos proporcionar mais felicidade. Nós vemos as consequências da vida desse jovem. Consequências desastrosas, consequências doloridas que o levaram ao pior estágio da sua vida. Aquele jovem não sabia antes o que era passar por tristeza e angústia. Aquele jovem não sabia o que era passar fome. Aquele jovem não sabia o que era o perigo, porque ele estava acolhido nos braços do Pai. Mas agora as suas atitudes, as suas escolhas o levaram a experimentar as piores consequências. Sabe, queridos, o pecado pode até ser bom no início, mas no final ele mostra as suas garras. O início da partida desse jovem foi muito boa. Ele viveu uma vida dissoluta, ele achou que aquilo seria mil maravilhas, e agora ele começa a mergulhar fundo no pecado. E o princípio do pecado, que ele estava ali, era doce, era saboroso. E à medida que o pecado foi abraçando ele, quando termina de abraçar, o pecado mostra suas garras. Mostra o seu resultado, a sua verdadeira face. A sua verdadeira face, o seu verdadeiro propósito, que é distanciar o ser humano de Deus, que é levar para a zona de risco, para a zona de perigo, que é levar para o caminho da tristeza, da angústia, da depravação, da miséria espiritual. E quando ele se depara, quando o pecado já não está mais doce, o pecado já não está mais agradável, o pecado muda o sabor. E agora ele se contempla, ele se depara com as garras. Ele se depara com a verdadeira face do pecado. A Bíblia diz que o pecado gera morte. Ele estava morrendo espiritualmente. E quando ele se vê, ele está apacentando porcos. Mais interessante é que a Bíblia usa a expressão. No versículo 17 diz, e caindo em si. Olha que interessante. Nós não podemos deixar essa palavra fugir do nosso coração. Nós precisamos trazer essa palavra caído em si. Perceba que esse jovem, ele começa a fazer as coisas de maneira toda atropelada, toda errada, movido pela sua emoção, movido pela motivação do pecado. Mas agora, quando ele chega no pior estado, ele cai em si. Ele volta ao seu raciocínio. Ninguém o encontrou. Ninguém o achou. Ele estava perdido, ele mesmo se achou. Ele mesmo se encontrou. É como se ele olhasse no espelho e contemplasse a sua vida. É como se ele tivesse pegado duas fotos dele mesmo. Uma na casa do pai. E agora uma foto longe do pai. E ele coloca uma do lado da outra. E diz, eu não me reconheço. Olha quem eu era. E olha quem eu sou hoje. Olha de onde eu saí. E aonde eu estou hoje. Olha o meu estado. Eu era sábio. Eu era rico. Eu era feliz.
Eu era bonito e agora estou feio. Eu morava num palácio e agora estou morando com os porcos. Eu comia a melhor comida e agora estou comendo as bolotas. Ele começa a fazer uma retrospectiva da sua vida. Ele começa a olhar para dentro de si e contemplar o seu estado de miséria espiritual, o seu estado de tristeza, o seu estado de amargura. E ele começa a dizer: vou para a casa do meu pai. Os trabalhadores do meu pai têm comida em abundância, têm comida à vontade, e eu aqui pereço. Eu pereço nessa terra. E aí no versículo 18 ele vai dizer: levantar-me-ei. Só pode se levantar aquele que está caído, queridos. Ele compreende que o pecado havia o derrubado. Ele compreende que a sua vida, o seu estilo de vida o levou à queda. E ele diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Então ele decide tomar o caminho de volta. E quando esse versículo está dizendo isso, isso traz à tona a esperança de que o nosso lugar continua ali nos esperando. Eu irei ter com meu pai. Eu voltarei. Eu vou dizer ao meu pai que eu pequei contra ele. Eu vou dizer ao meu pai que eu falhei. Ele se envergonha do seu estado de miséria espiritual. Ele não acredita naquilo que ele está vendo acerca dele mesmo. Em outras palavras, ele está dizendo: que besteira que eu fiz na minha vida. Em outras palavras, ele está dizendo: o que eu fui fazer, onde eu estava com a cabeça, quando eu quis me afastar de próximo do meu pai. E às vezes nós só damos valor àquilo que perdemos. A gente só aprende a dar valor quando nós perdemos. E talvez hoje nós olhamos para a palavra do nosso Pai e nós estamos dizendo: mas Deus está dizendo para eu não fazer isso, não fazer aquilo. Mas Deus, na verdade, está querendo nos privar, nos guardar dessa situação lamentável de tristeza, de dor, de sofrimento. Quando um pai diz assim: meu filho, não vá por esse caminho, não entre pelos caminhos das drogas, não acompanhe essa pessoa que é errada, ele está querendo, aleluia, te proteger, te preservar da destruição. Ele está querendo te preservar da destruição. Quando Deus diz: meu filho, diante da tua presença, Ele está querendo nos preservar da tristeza. Não é uma cerca, ó querido. Só um minuto, eu continuo já com essa palavra. Perdoe. É que o pessoal chegaram aqui, vou voltar. Vou continuar. E a Bíblia diz que é lâmpada para os meus pés. É a tua palavra, a palavra de Deus. E luz para os meus pés. Mas nós não compreendemos, querido. O que esse jovem estava fazendo longe do seu pai? Jovem que outrora ele era rico, mas agora é pobre. Um jovem que outrora era feliz, mas agora é triste. Um jovem que outrora estava morando em um palácio, mas agora estava morando com porcos. Um jovem que tinha tudo, mas agora não tem nada.
Louvado seja o nome de Jesus. Do Senhor. Desfrutava da presença de Deus e agora vive nessa vida. Queridos, eu só queria deixar para você essa mensagem para que você entenda de uma coisa. Que sem Deus nós não somos nada. Você que se afastou da presença do Senhor, você que por alguma razão saiu fora da presença do Pai, volte para o Pai o mais depressa possível, porque Ele está te aguardando de braços abertos, aguardando para que você retorne à sua casa. Queridos, eu quero que nessa tarde você receba a visita de Deus, que você seja abençoado por Deus, que em nome de Jesus Cristo tudo se faça presente em sua vida. Que Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo. Que a paz fique em teu coração. Amém. Amém.